Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, e o versículo de número 35, para a glória do nome do Senhor Jesus. Grato a Deus por esta oportunidade de estar na casa do Senhor, para juntos nós adorarmos ao Senhor. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Por mais incrível que possa parecer, Jesus falou estas palavras para pessoas que haviam experimentado um grande milagre. O Senhor, com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou mais de 5.000 pessoas. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então podemos colocar uma conta aí de no mínimo, jogando por baixo, 8.000 pessoas. Há estudiosos que acreditam que passa de 10.000 pessoas alimentadas com 5 pães e 2 peixinhos. É um milagre fabuloso, extraordinário, espetacular, porque além de alimentar todo aquele povo com 5 pães e 2 peixinhos, ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. Como que explica isso? Não tem explicação. É poder de Deus, milagre de Deus, é obra divina. E Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Deus não precisa, não depende da gravidade, da naturalidade, da normalidade das coisas. Deus simplesmente é Deus, e o que Ele quiser fazer, Ele faz. E aqui Ele fez um grande milagre. E estes homens aqui, os fariseus, eles chegam a Jesus e dizem assim, no versículo de número 30: Que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti? Olha que espetacular. Jesus acabara de fazer algo extraordinário. Eles viram, mas aí eles chegam a Jesus e dizem: Mas que sinal o Senhor pode fazer para que nós possamos ver e possamos crer que tu és, que as tuas palavras são verdadeiras, que tu és o Filho de Deus? Não é um absurdo? Pois é. Não mudou nada. Você está pensando que era só nesse tempo? Hoje é desse jeito. Deus pode fazer o que quiser fazer na vida de uma pessoa. Ainda o cidadão vai estar ainda em dúvida. Será que eu devo crer em Deus mesmo? Será que Deus realmente existe? Não importa o que Deus faça, as dúvidas ainda permanecem, os questionamentos ainda permanecem. O camarada poderia ter morrido, o livramento foi tremendo. Esses dias eu vi um vídeo que mandaram para mim, de um cidadão que está na beira da estrada, sentado numa motinha. De repente desgovernou um caminhão e veio na direção dele. Mas antes que chegasse nele, veio uma caminhoneta desgovernada e afastou dele. Rebentou o caminhão, rebentou a caminhoneta, e o rapaz ficou de pé olhando assim, assustado. Ainda brincaram no vídeo e colocaram assim, ó: esse cristão aí, o dízimo dele já está no débito automático, para não acontecer nenhum dano. Porque imagina, irmão, o camarada está no rumo da morte, de repente aparece outro desgovernado e livrou ele da morte. Deus livrou o cidadão, isso é certo. Mas quem sabe ele se levantou de pé e falou: puxa, extraordinário, e esqueceu de dar glória a Deus. Porque é o que mais acontece. Eu presenciei o seguinte: uma mulher tinha um caroço no pescoço. O cidadão que estava pregando a palavra era um homem muito usado por Deus. Chamou as pessoas à frente e começou a orar e Jesus fazer milagre. E perguntou a ela: qual é o seu problema? Ela disse: eu tenho um caroço muito grande no pescoço, já faz muito tempo, e eu já consultei médicos e parece que não tem jeito, não sai, não desaparece, não tem o que se faça. E ele disse: coloca a mão para ver se o caroço ainda está aí. A mulher colocou a mão, falou: está aqui. Eu vou orar agora, e Jesus vai fazer com que esse milagre aconteça, esse caroço vai desaparecer.
E ele orou, e no mesmo instante que ele orou, ele disse: coloca a mão aí para ver se o caroço ainda está. A mulher levou a mão para trás e procurou e não achou. E quando ela procurou e não achou, ela começou a chorar. E chorava grande, porque ela viu que o milagre de Deus tinha alcançado a sua vida. Então o homem de Deus perguntou à mulher: viste, Deus fez um milagre na sua vida, queres aceitar a Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador? A mulher em lágrimas olhou para o pregador e disse: não. Que não importa o que Deus faça, as pessoas ainda estão incrédulas. E ainda tentaram provar a Jesus, mostrando um milagre semelhante. No versículo de número 31, ele diz assim: ó, nossos pais comeram um maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. É como se estivesse dizendo para Jesus: grandes coisas, tu ter multiplicado pão e dado para os homens comer. Lá no deserto também caiu o pão do céu e o povo comeu. Irmão, se você tivesse nesse dia comido daquele pão que Jesus multiplicou, você teria a ousadia de ficar perguntando para Jesus assim: não, mas choveu o pão do céu também um dia, e o povo colhia o pão. E eles estão perguntando, então Jesus vai mostrar para eles que há uma grande diferença. Apesar de que o milagre do pão que caía do céu, que Deus enviava, era um grande milagre, mas Jesus era um milagre muito maior. Aí no versículo que nós lemos, no versículo de número 35, Jesus disse: eu sou o pão. Eu sou o pão. Enquanto vocês estão se atendo com as coisas materiais, estão procurando sinais, coisas físicas, coisas que vocês podem apalpar, correndo atrás de sinais extraordinários, eu estou aqui. Eu sou o pão do céu que desceu até vocês e vocês não querem. Há um contraste muito grande entre o maná que desceu do céu e Jesus, o pão da vida, que desceu do céu. Há um contraste muito grande. E nós vamos aqui, lá em Êxodo capítulo 16, versículo 4, Deus disse: eu vos envio a porção para cada dia. Êxodo capítulo 16 e versículo de número 4. Cada dia o pão caía e o povo tinha que sair todos os dias para colher daquele pão. Se não colhesse daquele pão aquele dia passava fome. Todos os dias eles saíam, com exceção do sábado. No sábado não precisava sair. Na sexta-feira colhia pão para os 2 dias. Não precisava sair no sábado. E o Senhor disse assim: eu os provarei se andam na minha lei ou não. Você sabe o que aconteceu com esse povo aqui, que chovia pão do céu, que eles colhiam todos os dias e comia? Eles reprovaram no teste. Está escrito na Bíblia que logo nos primeiros dias, em vez de eles colherem pão suficiente para uma pessoa, nos primeiros dias eles colheram muito. Eles acharam: olha, vamos aproveitar, já que está chovendo pão do céu, vamos levar bastante para casa. Acontece que o pão que você não comia, aquilo que passava da sua porção, estragava, não prestava. Gente pegou bastante, porque disse: se eu levar hoje bastante, amanhã eu não preciso vir buscar. Só que no outro dia o pão estava estragado, teve que ir buscar. No sábado não deveria sair colher, o Senhor determinou: no sábado não saiam. Mas eles saíram no sábado procurar o pão, mas no sábado não tinha. Mas eles saíram e não tinha. Então o Senhor os provou e eles reprovaram. Aquele pão ele matava a fome para um dia, no outro dia precisava pegar de novo. Em Números capítulo 11 versículo 8, a Bíblia diz que eles moíam no moinho e faziam bolos. O povo é esperto, né? O povo é inteligente, sempre é criativo. Desde sempre o povo é criativo.
O ser humano é algo inteligente. Aquele pão, ele saciava a fome física e natural. A fome espiritual não matava a fome espiritual. E o povo de Israel, um dia, ficaram impacientes de tanto comer aquele pão. Todos os dias comendo aquele pão. Todos os dias tinham que sair e comer aquele pão. Um dia eles ficaram impacientes e murmuraram contra Deus e contra Moisés. E falaram assim: nós estamos cansados de comer este pão miserável. Já estamos cansados, nós queríamos comer outro tipo de coisa. Você pode achar que isso é uma insensatez muito grande. Ô irmão, misericórdia, chovendo pão do céu, era só catar e comer, e esse povo chamou de pão miserável. Pois é, mas nos dias de hoje tem muito crente fazendo a mesma coisa. Não se conforma com aquilo que Deus determina, não se conforma com aquilo que Deus está dando, e acha que isso é uma miséria, isso é muito sofrido. Alguém disse para mim assim, é muito difícil ser crente, irmão, mas vale a pena. Eu falei, irmão, você está muito errado. Que difícil ser crente, rapaz. Você quer ver uma coisa difícil? Vai servir o diabo, aí você vai ver o que é difícil. Servir a Deus é a coisa melhor do mundo, rapaz. Todo crente devia andar rindo na rua, dizendo, oh, que vida maravilhosa, eu estou rindo à toa do que Deus está fazendo na minha vida. Ser crente não é difícil, mas tem crente que está na igreja e está pensando, oh, que vida difícil, oh, servir a Deus é tão complicado. Você está tendo a mesma atitude desse povo aqui, chamando o maná do céu de pão miserável. Só que o povo lá sofreu, ainda bem que a graça de Deus permite que a gente esteja vivendo aí, e o Senhor está dando oportunidade. Esse maná do céu era um grande milagre. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, Paulo chamou de manjar espiritual. Mas Moisés, irmão, ele era apenas aquele que instruía o povo como pegar o pão, como coletar o pão, que dia buscar o pão. Porém não era Moisés quem dava o pão para o povo. Quem mandava pão do céu era Deus. Ainda assim hoje não mudou nada. O pregador até pode pregar, mas o pregador não está trazendo o pão da vida para vocês. Quem dá o pão da vida para vocês é o Senhor, o Todo-Poderoso. É Ele quem envia o pão. E enquanto for assim vai estar uma bênção. Quando o pregador, o pastor, o missionário, ou sei lá quem, estiver com o microfone na mão, achando que é o doador do pão da vida, está falido, tem nada, é um miserável. Mas quando se tem a compreensão que o maná vem de Deus e vai ao povo, aí, irmão, aí flui, aí alimenta, aí edifica, aí sustenta. Aqui Moisés não era quem dava o pão, era apenas um instrutor. Era aquele que instruía como coletar o pão. Assim é nos dias de hoje. O pastor, o pregador, o homem de Deus é apenas um instrutor, apenas um canal que Deus usa, um instrumento. Mas o pão vem do céu, vem de Deus. E bom mesmo é pão quente, pão que vem na hora, quentinho. Aleluia. O maná fornecia uma nutrição para o dia. Jesus não. Jesus fornece a vida eterna. Ele disse: quem come deste pão nunca terá fome. Eles comiam e no outro dia precisava comer de novo. Mas Jesus disse: quem come deste pão nunca terá fome. Jesus é o pão da vida. No Evangelho de João nós temos 7 vezes Jesus falando eu sou. Em nenhum outro evangelho você vai encontrar as palavras de Jesus eu sou. Mas no Evangelho de João, durante 7 vezes ele diz eu sou. Ele disse lá em João capítulo 6 versículo 35 que nós lemos: eu sou o pão da vida. Lá em capítulo 8 versículo 12, eu sou a luz do mundo. Lá em 10, no capítulo 10 de João, eu sou a porta das ovelhas.
No capítulo de número 10 também, eu sou o bom pastor. No capítulo de número 11 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo de número 14, que todos conhecem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E no capítulo de número 15, eu sou a videira verdadeira. Jesus é o grande eu sou revelado a nós. Quem tem Jesus tem o eterno em si, tem o todo-poderoso, aquele que é e nunca deixará de ser. Tem gente que tem muita coisa, mas não tem Jesus. Quem não tem Jesus ainda não tem nada. Precisa ter Jesus para começar a ter tudo. A vida deste pão, a vida que este pão fornece, traz satisfação plena. Todo homem tem um vazio dentro de si. Enquanto não encontrar a Jesus, enquanto não dar o seu coração para Jesus, tem um vazio dentro de si que precisa ser preenchido. Precisa ser preenchido, e ele não sabe como. Ele bate para lá, bate para cá, ele bate na porta da macumba, ele bate na porta das bebidas, das drogas, procura preencher e não consegue, tenta de todo tipo se alegrar e não consegue. Mas quando ele encontra Jesus, esse vazio é totalmente preenchido. Jesus preenche o coração. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo de número 3, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro, ceio com ele. No versículo de número 27, Jesus dizendo aos fariseus, disse, não trabalhem pela comida que perece, mas trabalhem pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, Jesus, vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Tem gente que pode usar esse versículo para parar de trabalhar. Mas o trabalho, Jesus falou para não trabalhar por aquela comida que perece, então parei de trabalhar. Não, o que o versículo está dizendo é, para você não gastar todas as suas energias, se fadigar, lutar incansavelmente por algo que é perecível, e deixar de lutar, deixar de buscar aquilo que é verdadeiro, aquilo que permanece para a eternidade. Tem gente que está correndo muito, mas não vai chegar a lugar nenhum. Tem gente que anda devagar, mas está indo direto para o céu. Trabalhar, sim, mas trabalhar equilibrado, não perder a direção. De que adianta trabalhar muito e não ter nada? A Bíblia está dizendo, trabalhem, não gastem toda a sua energia, não gastem todas as suas forças, não faça de tudo para conseguir algo que vai perecer, mas lutem, pelejem, se esforcem por aquilo que é eterno, por aquilo que dura para sempre. Jesus também disse, não ajunteis tesouros na terra, ajuntai tesouros no céu, porque na terra você ajunta, mas o ladrão pode levar. Você ajunta, mas a ferrugem corrói, a traça corrói. Então ajunte no céu, porque lá ninguém rouba, ninguém pode te tirar. Aquilo que está lá é seu e ninguém toma. Pois é. Enquanto isso, tem muita gente dizendo que tem que juntar tesouro aqui, que tem que fazer aqui, porque a vida é uma só e etc. Mas Jesus está dizendo, pense um pouco mais no céu, pense um pouco mais na eternidade, gaste um pouco mais de tempo e de força, se esforce um pouco mais pela eternidade, porque isso sim é futuro. Este alimento que não parece, ele é somente através de Cristo, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Não tem outro jeito de você ter vida eterna, só mesmo através de Cristo, e só mesmo através da obra do Espírito Santo na sua vida. Por mais que você tente se converter sozinho, você nunca vai se converter sozinho. Por mais que você tente se santificar sozinho, você nunca vai ser santo sozinho. Você precisa do Espírito Santo para ser salvo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
mas é o Espírito Santo também que vai permanecer com o crente, santificando ele para o dia do arrebatamento. Crente sem o Espírito Santo ainda não é crente direito. Por quê? Porque ele corre em duas direções. Para que lado ele vai estar indo no dia em que o Senhor o chamar? Mas o crente que está convicto de que precisa do Espírito Santo, busca ser mais cheio do Espírito Santo, sabe para onde está indo. Então o conselho geral para todos os cristãos que permeiam a terra: sejam cheios do Espírito Santo até o dia do arrebatamento. Não existe outro jeito, irmão. Conversão é pelo Espírito Santo. A fé vem pelo Espírito Santo. Pregar da palavra, mas é o Espírito que convence. Então, para ter fé, precisa do Espírito Santo. Para ser regenerado, precisa do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo regenerar o homem. Se o homem não tiver o Espírito Santo, por mais que o pregador pregue, sue, pule, rodopeie, explique, e grite, e faça o que quiser, a pessoa não se convence. Ela precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem faz a transformação. A palavra aqui está dizendo que trabalhar por aquilo que não perece é se esforçar para entrar pelas veredas da justiça. Em vez de se sacrificar para cumprir leis, preceitos, normas, regulamentos, protocolos, estatutos, etiquetas e um monte mais de coisas, é procurar se aproximar cada vez mais de Jesus. Tem gente que é tão santo. Uma vez eu ouvi isso aqui, irmão. Eu ouvi uma pessoa dizer assim, ó: aquela irmã é tão crente, mas é tão crente, que se ela vê uma irmã desconcertada, ela não dá paz do Senhor. Falei, bah, que crente, que crente. Porque se a paz está em você, irmão, se você está cheio da paz de Deus, você não quer saber quem é quem. Você chega e diz: a paz esteja contigo. O Senhor Jesus não disse: quando vocês entrarem numa cidade, deixem a paz lá. E se eles não quiserem? Se eles não quiserem, ficaram sem. Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Tem gente que não entende o Evangelho. Quando João e Tiago e João foram numa cidade, a cidade não queria receber Jesus, eles chegaram a Jesus e disseram: Senhor, quer que nós pedimos para que desça fogo do céu e consuma essa cidade, porque não te aceitou, não te recebeu? O Senhor disse para eles: vocês ainda não entendem, vocês não sabem de que espírito são. O Filho do Homem não veio para matar e destruir, o Filho do Homem veio para dar vida. Então, irmão, se você realmente está sendo santificado pela palavra, você tem amor no coração. O Senhor Jesus deixou o exemplo, ele era cheio de compaixão. Os fariseus da época viviam o criticando. Por quê? Porque ele vivia conversando com pecadores, com publicanos, com pessoas que estavam à margem da sociedade. Até mesmo na hora de morrer, havia um ladrão, dois ladrões em seus lados, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Enquanto um criticava dizendo: se tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, por que não desce daí? Por que não te salva a ti mesmo? Enquanto isso, o outro se humilhou e disse: Mestre, quando vires o teu reino, lembra-te de mim. E ele recebeu garantia de salvação, porque na hora o Senhor Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, irmão, eu não entendo esses evangélicos dos dias de hoje, que não querem se sujar. Não, eu não posso andar com pessoas impuras. Você é luz, rapaz. Você é no meio das trevas que você brilha. A gente tem que ser, pelo menos procurar ser mais parecidos com Cristo, mais cheios de amor. Tem muita gente hoje que segue à risca todos os regulamentos, tudo que é ensinado e protocolado ele cobre. Ele é um religioso de fato, mas se não tem amor não serve para nada. Paulo disse: ainda que eu faça tudo, se eu não tiver amor não sou nada. Está faltando muito hoje em dia. Jesus disse: quem se alimenta deste pão
Para se alimentar deste pão, você precisa ir até Jesus. Sem ir até Jesus, você nunca vai comer desse pão. Como é que eu poderia ilustrar isso? Uma mesa está farta, a melhor comida está ali. Você está com fome, não come por quê? Jesus é o pão da vida, ele sacia a alma. Aquele que se alimenta de Jesus não tem fome nunca mais, ele preenche. Mas depende de você, se você come ou não. Não vai acontecer do Espírito Santo pegar o pão na mesa e enfiar a goela abaixo. Vai comer sim. Às vezes as crianças não querem comer e os pais obrigam a comer. Lá em casa de vez em quando tem que forçar para comer. Vai comer. Não, abra a boca e a colher vai entrando e a criança tem que comer. Come. Não vai acontecer isso no mundo espiritual. O Espírito Santo não vai chegar e você vai abra a boca. Ó o pão da vida, rapaz. Não vai acontecer. É você quem vai ter que ter a ousadia de falar: poxa vida, o pão está ali, eu estou com fome, por que eu não como? Vou pegar assim, enfiar a mão, pegar o pedaço e comer. O alimento que Jesus está falando, eu sou o pão da vida, ele é infinito. Para a nossa realidade, é um alimento infinito. Por isso que há cristãos que são mais cheios de Deus e outros que são menos. Por quê? Depende da capacidade de crer para se alimentar, se apossar daquilo que Deus está dando. Tem gente que leva a mão e pega um baita bocado e come. Tem outros que só beliscam. Isso depende de cada um. O pão é infinito, tem pão para todo mundo. Mas Jesus está dizendo: aquele que vem a mim, aquele que crê em mim, aquele que come desse pão, tem que comer, tem que pegar. Aquele que vem a mim, o sentido aqui é ir vazio até Jesus. Sabe qual é o nosso problema hoje? Nós queremos ir a Jesus, mas nós temos um monte de títulos, rótulos e protocolos. Nós queremos mostrar a Jesus como é que nós nos sentamos à mesa. Nós queremos mostrar, impressioná-lo. Olha como nós nos portamos, olhe para mim, eu sei me alimentar. Isso não faz sentido nenhum. Você está com fome, o pão está ali, é só pegar e comer. Não, eu não tenho as ferramentas necessárias, eu preciso. Não, meu filho, você não precisa de ferramenta nenhuma, é só pegar e comer. A pessoa precisa ir a Jesus vazio. A única coisa que você tem é pecado. E pecado só Jesus resolve. Não tem mais ninguém que resolva, só Jesus. Você precisa crer nele, reconhecê-lo. Ele é o Cristo. Os judeus aqui não creram. Eles viram os milagres, eles presenciaram. O versículo de número 36 vai dizer o seguinte: Jesus disse para ele: eu já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Irmão, tem gente que está na igreja, está ouvindo a palavra, está vendo a ação de Deus, mas não crê. Não crê. O Tomé disse o seguinte: os outros discípulos disseram para ele: nós vimos o Senhor ressuscitou. Tomé disse: olha, para mim acreditar, é só se eu colocar o dedo na ferida. Eu tenho que ver com os meus olhos, eu tenho que tocar, eu tenho que sentir. E quando ele menos espera, o Senhor aparece. O Senhor adentra o recinto, e quando ele vê, ele se assusta. Eu fico imaginando o coração de Tomé disparado ao ver o Senhor poderoso, glorificado na frente dele. E agora o Senhor se volta para ele e diz: vem, Tomé, toca no meu lado, toca aqui, Tomé, nas minhas mãos, veja que sou eu, Tomé, porque você me viu, tu creu. Mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Estava falando de você, irmão.
Você não viu Jesus nem andando sobre a terra, nem ressuscitado, mas você crê que Ele é o Cristo, que Ele está vivo, e isto é obra do Espírito Santo, e feliz é você que realmente crê. Aleluia. Quem vai até Jesus jamais será lançado fora. Promessa do próprio Jesus. O versículo de número 37, o Senhor Jesus diz assim, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei afora. Se você conseguir se esvaziar e ir até Ele, você nunca será lançado fora. O Senhor vai te usar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai saciar a tua fome, o Senhor vai te estabelecer, você estará firme, porque é o Senhor quem vai te suster. Nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Para uma pessoa ir até Jesus, ela precisa ter fome de Jesus. O salmista lá no Salmo 42, versículo de número 1 e 2, ele diz: como a minha alma tem sede de Deus. É como uma corça que suspira por águas. Ela suspira, ela anseia, ela quer. Assim também é eu quero Deus, eu quero Deus. Para uma pessoa ir até Jesus, ela precisa ter fome de Jesus. A fome é universal. Mas há quem esteja desnutrido, fraco, querendo cair de fome, e dizendo: não, eu não tenho fome, eu estou bem. Eu estou bem. Não, você não está bem, você está morrendo. Não, estou bem, estou bem, estou bem. Não, irmão, nós precisamos de Jesus, e muito. Desesperadamente nós precisamos procurar esse pão. Desesperadamente nós temos que se lançar aos pés de Cristo e se alimentar desse pão que gera vida, esse pão que gera vida eterna. Tem gente que está enchendo o estômago com lavagem de porcos, e daí não tem fome, está com o estômago cheio de lavagem. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15, versículo 17, que o filho de um pai abençoado, amoroso, estava apacentando porcos, desejando comer a comida que os porcos comiam, e de repente ele começou a pensar: puxa vida, na casa de meu pai, até os empregados que trabalham de empreita tem pão de sobra, nunca lhes falta nada, porque meu pai dá, e eu aqui sendo filho dele, estou desejando comer essa lavagem. Não vai ser mais assim. Eu vou me levantar daqui e vou ter com meu pai. Eu vou dizer a ele: se me colocar em qualquer canto, me dê pelo menos a oportunidade de ser um trabalhador por empreita, eu já aceito. Trata-me como um empregado e eu já fico feliz. Mas eu precisava voltar, porque eu preciso comer, eu estou com muita fome. Acontece que o que ele não sabia é que o pai já o esperava de longe. O pai já estava olhando pela janela e procurando: um dia desse o meu filho vai voltar. Um dia desse eu vou ver ele apontando ali, ele vai voltar, ele vai voltar. Ele vai sentir saudade daqui e vai voltar. Tem muito cristão que está com o estômago cheio de lavagem. Há outros que estão desejando comer, enquanto na casa do pai há pão sobrando, há pão de verdade que sacia a fome. Levante-se e vá ao encontro do pai, porque você vai ter uma surpresa. O pai já está te esperando, ele vai ao teu encontro, e você nem vai precisar terminar o seu discurso de lamento, e ele já vai estar fazendo festa pelo seu retorno. O pai espera, e o pai tem alimento. Aquele que está alimentado por este pão da vida, irmão, ele é revigorado, ele é forte. Uma pessoa bem alimentada, ela caminha a passos firmes. Uma pessoa desnutrida, ela anda trambaleando porque ela está com fome, ela não tem força.
Para mudar os passos é devagar, porque ela tem fome. Tudo é muito complicado para quem está com fome, mas quem está alimentado tem força. O vento bate, ele fica de pé, ele continua de pé. O sol está quente, mas ele continua de pé. Agora, crente que não se alimenta, crente que não come desse pão, qualquer coisa ele já está desistindo, qualquer coisa ele já está caindo. Nós precisamos se alimentar desse pão que gera vida eterna. Precisamos muito desse pão. Aleluia. Jesus disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu quero concluir a mensagem dizendo: há muitos que estão indo até Jesus. No versículo de número 26, Jesus disse assim, na verdade, vos digo que vocês vieram a mim, vocês estão me buscando, porque comeram do pão e vos saciaram. Vocês comeram daquele pão, aquele sinal que foi feito, aquele pão que foi multiplicado, e vocês comeram e gostaram. E agora vocês estão vindo atrás de mim de novo, porque vocês estão pensando que vão comer desse pão de novo. Jesus estava repreendendo. Aí no versículo 27 foi aquilo que nós ouvimos: trabalhai pela comida que não perece, não pela comida que perece. Para que correr tanto, andar tanto atrás de algo que é perecível? Buscar sinais, prodígios, coisas passageiras que vão alimentar a nossa vida natural, esquecendo-se das coisas que permanecem para a vida eterna. Mas por incrível que pareça, a maioria dos cristãos dos de hoje ainda estão indo atrás de Jesus por causa de coisas que perecem, por causa de coisas que passam de um dia para o outro, não existem mais. O maior sonho de um crente no dia de hoje, amanhã já é totalmente ultrapassado, já não serve para nada. Enquanto que as palavras de Jesus são vida eterna, enquanto que você é cheio do Espírito Santo, resulta em vida eterna. Então o que Jesus está dizendo é: se esforcem, busquem, lutem, permeiem para se alimentar cada vez mais da palavra do Espírito, para ser cheios da vida que vem de Deus, porque isso realmente sustenta para a vida eterna. Vamos colocar de pé para nós orarmos. Deus de maravilha, Deus de poder, toda a glória ao teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, porque a vida somente vem do Senhor. Há muitos, Senhor Deus, que estão se enganando com teorias e filosofias errôneas. Há muitos que estão perdendo muito tempo, Senhor Deus, estudando coisas que não produzem vida. Mas nós, os teus filhos, clamamos pelo Senhor. Ajuda-nos em nossa pouca força, Senhor, que nós possamos cada vez mais se aproximar do Senhor, que possamos ter fé e ousadia para mais e mais se apossar daquilo que já é nosso, conquistado na cruz do Calvário. Sim, meu Deus, que possamos se alimentar mais e mais deste pão, se esvaziando de si mesmo e se enchendo da verdade do Senhor. Ó Deus de maravilha, que não sejamos dominados, Senhor, por preceitos de homens, por doutrinas de homens, mas que sejamos dominados pelo Teu Espírito, sejamos controlados pela Tua palavra, guiados pelo Senhor, por caminhos aplainados, por pastos verdejantes. Ó Deus, sacia a nossa fome, sacia a nossa sede com o alimento que vem do céu, com a água que vem do céu, para que o nome de Jesus seja grandemente glorificado nesta terra. É o que te pedimos, Senhor, é o que realmente desejamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu volto à palavra.